Bom dia, turma abençoada, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora romper, bora avançar, bora para mais um dia que o Senhor já fez. Já levanta, esfrega as mãos. Bora romper em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Jane, tem muito tempo que você não aparece por aqui. Pra que lado tem andado, hein? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Bom dia, Gisele. Deus abençoe a vida de vocês. Como é que começaram o dia? Como é que tá aí o feriado? Qual que é a programação para hoje? Bom dia, Valdilene. Deus te abençoe. Como que tá a programação de vocês pro dia de hoje? Tá todo mundo bem? Eu sinto saudade, viu, Hermogione? Peraí que eu vou falar certo. Hermogiane. Eu sinto saudade. Bom dia, Robertinha. Deus te abençoe, minha irmãzona. Bom dia, Nena. Coisa boa, Robertinha. Vai ficar só de beleza? Delícia. Eu daqui a pouquinho vou para Itabirito. Vou lá para casa da minha mãe. Quis fazer aqui um momento devocional primeiro com vocês, depois ir para lá. Enquanto a turma entra, vamos orar, vamos agradecer o Senhor por mais um dia. Se você quiser convidar alguém para estar com a gente, você convida essa pessoa para estar com a gente. Mas vamos orar e falar com o Pai. Bom dia, Senhor. Bom dia, Pai amado. Nesta manhã eu quero te agradecer pela tua bondade, agradecer o teu amor, agradecer pelo carinho que o Senhor tem conosco. Papai, nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos felizes porque o Senhor é Deus, Pai. Não há nada que o Senhor vai fazer a mais ou a menos que vai mudar o nível do nosso amor pelo Senhor, porque nós te amamos por quem o Senhor é, Pai. Embora nós ficamos alegres com aquilo que o Senhor faz, o nosso amor permanece, Pai. Nos ensina a te amar cada dia mais, porque a palavra diz que aquele que te ama guarda os teus mandamentos, obedece às tuas palavras. E eu quero mesmo pedir ao Senhor que nos ajude a te amar desta maneira, Pai, obedecendo os teus mandamentos. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, por mais um dia que nós temos aí pela frente. Se nós acordamos, significa que o Senhor nos escalou para o jogo de hoje. Então quer dizer que ainda tem propósito, tem algo a ser executado, Pai. Nos dê a alegria de romper no dia de hoje, de avançar, conforme o Senhor sonhou para nós, Pai. Nós pedimos para que o Senhor purifique a nossa mente. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, perdoa o nosso pecado, Pai. Nos deixa começar mais um dia com uma folha em branco no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, que o Senhor tenha liberdade de ministrar o nosso coração. Eu te peço, Pai, já de início, que o Senhor possa mesmo conectar o nosso espírito com o Espírito do Senhor e que o Espírito Santo ele tenha liberdade no nosso meio. Que seja manhã de libertação, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de salvação, Pai. Que o Senhor possa mesmo entrar na casa que o Senhor já separou para esta manhã. Meu Deus, eu sou focada no sucesso. Sucesso para mim é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então me ensina a fazer com zelo, me ensina a fazer com amor todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa mesmo cobrir a nossa vida com o sangue dele, sabe? Que seja mais uma manhã onde o Senhor venha nos guardar e nos esconder, né, debaixo da mão dele, potente e poderosa. Ei, Pati, Deus te abençoa. No feriado aparece mais gente, né? A turma que tá sumida, que às vezes não consegue, né? Durante a semana. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria começar o nosso momento devocional falando sobre João 15. Nós vamos continuar a leitura.
em Levítico capítulo 14. Nós paramos no versículo 10. Hoje nós vamos dar a sequência, mas eu quero começar esse momento devocional lendo 2 versículos. João 15, o versículo 1, eu vou começar falando. Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Gente, se tem uma videira que é verdadeira, existe outras que são falsas. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê frutos ainda maiores. E o versículo 15 diz o seguinte, 14, cadê? Não, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Hoje é a sexta-feira, considerada a sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, não sei como é que você fala aí, mas hoje a gente lembra o início daquilo que Cristo, ele fez por nós, sabe? E esse é o versículo que está agora saltando aos meus olhos, que é o verdadeiro, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus, nesse momento, ele estava considerando ali os discípulos como seus amigos, e ele vai falar assim, olha, eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim, meu pai vem, ele poda, ele faz dar mais fruto. Se vocês permanecerem em mim, se a minha palavra ficar em vocês, sabe, vai ficar tudo certo, tá tudo perfeito se vocês permanecerem em mim. Ele fala, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é esse, amem uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem tudo que eu ordeno. Nesse momento, né, Jesus ele caminhava em direção à cruz. A gente não sabe certinho o momento, a hora, a Bíblia vai citar, né? O dia lá para eles era considerado de pôr do sol. Não se conta dia como nós contamos, mas a gente sabe que a essência é Cristo, ele se entregou por amor a nós, sabe? Cristo, ele deu a sua vida por nos amar. Ninguém tem maior amor do que esse, né? De dar a vida pelos seus amigos. Ele se entregou e esse é o motivo da gente começar o dia, sabe, se alegrando, com uma nova esperança, com ânimo, porque Cristo, gente, nesse momento, né, na sexta-feira, foi o momento em que ele começou, ele deu início ali ao propósito dele ter vindo na terra, ele se entregou. No domingo, tudo isso se finda porque ele vai ressuscitar e aí a esperança é completa, mas na sexta-feira ele deu início, ele se entregou, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou, por que o Senhor me deixou, né? Que foi o momento onde Jesus ele se separa de Deus e ele cumpre o propósito dele nessa terra. Que gracinha, Renata, é sobre isso, sabe? É sobre nós amarmos o Senhor, não por qualquer coisa que Ele possa fazer na nossa vida, mas nós o amamos porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Então já anota aí, eu pincelei aqui João 15, João 15 é lindo, mas tira o dia de hoje para você meditar no capítulo 15 de João e deixa o Espírito falar no seu coração, porque Ele fala que aquele que faz aquilo que ele ordena é considerado amigo. Então seja você um amigo de Cristo, seja você aí essa pessoa que vai lembrar hoje tudo aquilo que ele fez por nós e valorizar, tá? Porque não adianta nada, tem muitas pessoas que vão acompanhar e vão ir e vão ensinar, tem pessoas que vão meditar, mas daqui a pouquinho esquece, sabe? Se você quer honrar o Senhor, tenha bom comportamento, guarde, né, o mandamento, guarde aquilo que Ele nos ordenou. E Ele disse, ame uns aos outros. Essa foi uma ordenança do Pai. E agora a gente entra em Levítico 14, que era o que a gente estava falando ontem, né? Ontem a gente começou a ler o capítulo 14, paramos no versículo 8, né? No 9. Hoje nós vamos começar a partir do versículo 10.
E a gente estava falando sobre o ritual de purificação quando a pessoa ela tinha lepra. Para você então que está um pouquinho perdido, ou talvez que não consegue acompanhar todos os dias o devocional, está assistindo somente hoje porque é feriado, vai dar tempo, a gente está falando sobre Deus conduzindo o povo pelo deserto. A tenda do encontro já foi armada, né? O tabernáculo já está no meio daquele povo. Deus agora habita no meio daquele povo por intermédio ali do tabernáculo, pelos itens sagrados. Deus faz a sua manifestação naquele lugar. Deus começa a falar sobre rituais de como purificar pelo pecado, como fazer ofertas, oferta de paz e assim vai. E aí a gente falou no capítulo 13 sobre doenças de pele. E agora a gente vem no capítulo 14 com o ritual de purificação. O ritual de purificação ele era feito da seguinte forma: se pegava 2 aves, lavava elas na água, uma ave eles matava ela, e aí o sangue que era derramado ali, eles pegavam um ensopo, tinha todos os instrumentos e aspergia sobre a pessoa que precisava ser purificada, né, que estava com lepra, e ali a pessoa, ela fazia o final do ritual se raspando, né, rapava o pelo do corpo, raspava a sobrancelha e se lavava, e ali ela estava cerimonialmente pura, ela voltava ao convívio normal. A outra ave era solta. E eu entrei muito ontem falando sobre a questão do pecado, porque nós hoje não precisamos fazer mais ritual de purificação. Nós não somos considerados assim cerimonialmente impuros, indignos de falar com Cristo, porque quando falava que uma pessoa estava cerimonialmente impura, significava que ela não podia se relacionar com Deus, ela não podia falar com Deus, ela não se relacionava com Ele. Então era necessário fazer esse ritual de purificação para que ela voltasse a se conectar com Deus. Hoje, a única coisa que nos separa de Deus, a única coisa que nos torna cerimonialmente impuros é o pecado. A única coisa. A palavra diz que nada nos separa do amor de Deus, mas a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, quando o pecado ele entra na nossa vida, nós precisamos sim fazer ritual de purificação. Embora não precisamos mais ir no templo. Bom dia, Doguinha, Deus te abençoe. Douglas, ontem eu falei de você na live, viu? Gente, eu não sei se vocês vão lembrar sobre o caso do amigo que eu contei, é o Doguinha. Falei de você ontem. O Doguinha, eu falei sobre o fato de estava tudo indo bem e tudo mais, e aí o ocorrido que aconteceu com você, e que mesmo assim a Dani estava lá com uma voz tranquila, mansa, que vocês estavam bem e não questionaram e não murmuraram, mas que estava aí rompendo e vencendo, embora é uma situação difícil. E eu falei sobre que às vezes é muito fácil a gente glorificar a Deus quando está tudo indo bem, mas a gente permanecer com tudo revirado na nossa vida é difícil demais, que não é fácil, mas que vocês são exemplo, viu? É isso. E aí eu falei sobre a questão da purificação, que hoje nós precisamos nos santificar, porque o pecado ele existe dentro de nós, e toda vez que nós pecamos, nós precisamos ir até o Senhor e falar: Deus, me lava novamente com o sangue de Cristo. Graças a Deus, hoje a gente não tem só esse sangue sendo aspergido sobre a nossa vida, né? Jesus não vem e faz essa aspersão sobre nós, mas Jesus vem e nos lava por completo, a gente mergulha no sangue de Cristo e somos purificados. Aí ele vem e lava a nossa mente, ele lava o nosso coração, e se Jesus lava a nossa mente, há uma mudança de pensamento. Se Jesus vem e lava o nosso coração, nós já não correspondemos às coisas desse mundo, mas nós correspondemos ao chamado celestial. Uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus, eu tenho feito isso em oração, eu sempre falo, eu escutei aquela música, essa música tocou muito meu coração, é aquela música que fala: vem mais uma vez e faz tudo novo, vem mais uma vez e agita todo o meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural.
E na terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos. Essa música tem mexido tanto comigo. Eu acho tão bonito quando fala, vem, sabe? E agita todo o meu ser e faz a eternidade Deus se alinhar com o natural. Quando a eternidade se alinha com o natural, nós não correspondemos mais a este mundo conforme os padrões desse mundo. Se a gente tem 2 túnicas, a gente reparte. Se dá um tapa numa cara, a gente empresta a outra cara, sabe? Porque quando a gente mergulha no sangue de Cristo, tudo se faz novo. Falei sobre purificação da lepra, mas hoje a gente faz purificação de pecado, mergulhando no sangue de Cristo. Uma vez encontrado com Cristo, nunca mais você volta pelo mesmo caminho. Falamos isso ontem também. Versículo 10, Levítico 14. No 8º dia, a pessoa que estava sendo purificada traz 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, junto com a oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-se para o alto como uma oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais para a oferta pelo pecado e para o holocausto. E assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar, na mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco de azeite na palma da mão esquerda e molhará o dedo direito no azeite, na palma da mão esquerda, e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. A pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa, o sacerdote colocará o azeite restante em sua mão, na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Não se podia chegar diante de Deus qualquer um, não se chegava de qualquer forma, nem de qualquer maneira. E isso mostra que o nosso Deus, ele é um Deus santo e ele é muito zeloso com as coisas dele. Então, se você é uma pessoa que serve o Senhor, se você é uma pessoa que está diante do Senhor, hoje, graças a Deus, nós não precisamos de sacerdote nos representando, nós podemos chegar diante do Senhor, né? Mas não chega diante de Deus de qualquer maneira não, sabe? A gente viu no capítulo 12, se eu não estou enganada, a morte de Nadab e Abiú. Embora eles tinham autorização para entrar na presença de Deus, eles foram mortos. Fogo veio do céu e consumiu, porque eles apresentaram fogo estranho diante de Deus. Eles sabiam a forma correta de se apresentar. Cadê? Não, capítulo 10, tá? É a morte de Nadab e Abiú. Tem a forma correta de se apresentar diante de Deus, sabe? Você não chega de qualquer forma, você não serve ao Senhor de qualquer maneira. Então, hoje, uma das coisas que para mim faz sentido é estar aqui todas as manhãs compartilhando daquilo que Deus tem gerado no meu coração, compartilhando daquilo que às vezes na hora eu tenho discernimento aqui, para que nós possamos nos achegar ainda mais ao Senhor. Meu propósito não é criar aqui pessoas dependentes de mim, não é falar assim, Raira, eu só faço devocional quando você está no Instagram. Não, meu propósito é aproximar vocês de Deus e que a vida de vocês seja uma vida de consagração, de santificação e que tudo que vocês forem fazer para o Senhor, sabe, seja de maneira zelosa, seja de maneira santificando, sabe? Porque o nosso Deus, ele é santo. Eu quero só procurar aqui algo.
se tem falando sobre o símbolo. Eu esqueci o símbolo da orelha, da mão. Cadê? A respeito dos leprosos, 14 e 18. Não, aqui não tem falando. Depois eu vou procurar. Não tem. Não tem, gente. Eu queria saber o significado para poder falar para vocês. Se alguém quiser procurar aí na internet e compartilhar com a gente, o significado de quando na purificação ele ungia, né, a orelha, o polegar direito e o polegar do pé. É isso. Versículo 19. Então o sacerdote apresentará oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e a apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Eu expliquei isso ontem, vou falar hoje de novo. Quando a pessoa estava cerimonialmente impura, não significa que ela estava em pecado. Por quê? A mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela estava cerimonialmente impura. A mulher tem pecado por ter fluxo menstrual, né? Ter esse fluxo de sangue? Não tem. Nós vamos chegar aqui na parte dos homens também, mas porque os homens, eles também soltam, né? Mas não tem. O homem não tem pecado e nem a mulher. Porém, eles ficavam impedidos de falar com Deus. Eles não podiam ter relacionamento nenhum, né? Mesmo de ofertar, mesmo de fazer qualquer coisa para ter esse relacionamento direto com Deus. Não tinha direito. Ele estava cerimonialmente impuro e ele não podia chegar diante da presença de Deus dessa maneira. Então, quando dava que fez o ritual, matou as aves, aspergiu sobre a pessoa, ela raspou seus cabelos, né? Tirou o pelo do corpo, se banhou, né? Trocou as vestes, ela estava limpa, santificada. E aí vinha um ritual de purificação pela culpa. Eles ofertavam dessa maneira, se chamava o ritual oferta pela culpa, oferta pelo pecado, mas não porque a pessoa estava em pecado. É porque ela foi considerada impura por não estar ali em seu estado, entre aspas, perfeito. Entende? É isso. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levantará também 2 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite para oferta de cereal, e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com o recurso da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra pelo holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para oferta pela culpa, junto ao azeite, e moverá para o alto como oferta especial ao Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco de azeite na palma da mão esquerda e molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda. E com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está na sua mão ele colocará na ponta da orelha direita. Cadê? No polegar da mão direita, no pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. Versículo 29. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão, na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante de Deus. O ritual de purificação, ele envolve oferta, ele envolve sacrifício, sangue derramado e ele envolve azeite.
toda vez hoje, quando nós vamos diante do Senhor e nós precisamos nos purificar, a primeira coisa que nós fazemos é a rendição, a entrega do nosso coração em arrependimento. Então hoje também a entrega, há uma oferta. Você fala: Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. E ali vem novamente um novo ritual. E aí Cristo faz, né? Então dessa forma, uma vez que você se arrepende, uma vez que você me entrega o seu coração, eu lavo a sua vida e limpo de todo pecado. O sangue de Jesus que foi derramado. Então o sangue de Jesus vem e nos cobre, e depois da purificação do sangue de Jesus, a gente vem e enche a nossa vida com azeite. Graças a Deus hoje não é só o dedinho na mão, não é só passar, né, no meio da mão um óleo, mas o óleo vem sobre a nossa vida por completo. Que óleo é esse? Toda vez que nós olhamos para a palavra, para as escrituras, o sal vai ter significado, a luz tem significado e o óleo também tem significado, né? O azeite hoje é considerado o Espírito Santo. Então, gente, o ritual, ele continua acontecendo. Hoje a nossa lepra não é visível, a nossa lepra, ela é interna, sabe? O pecado é que vem e deixa o ser humano leproso, deixa o ser humano mau. E aí nós precisamos de entregar o nosso coração, de ofertar a nossa vida e falar que o sangue de Jesus nos purifique e que o Espírito Santo, depois de nós lavados, perdoados, ele venha e enche a nossa vida, sabe? E ali nós voltamos à nossa caminhada. Então lembra disso, lembra que precisa ter oferta, sangue e azeite. Oferta, sangue e azeite. Esses eram os itens que compunha o ritual de purificação quando uma pessoa estava leprosa. Hoje nós falamos, né? Essa lepra, ela é o pecado e nós precisamos nos redimir diante do Senhor. Versículo 30. Então o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos de acordo com o recurso da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é o holocausto. Serão apresentados juntos com oferta de cereal e desse modo o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar ofertas requeridas para essa cerimônia de purificação. Quando fala, né, que o sacerdote fará expiação, significa que o sacerdote representará aquela pessoa diante de Deus e pedirá a Deus perdão por ela. Pegou a visão? Se tiver algum nome, alguma palavra, alguma coisa que eu falar que vocês não estiverem entendendo, vocês falam: Raira, o que é isso? Se eu souber imediato eu falo, se eu não souber eu pesquiso, tá? Mas pra gente não ficar sem entender as coisas. Versículo 33. Procedimentos para casas contaminadas. No capítulo 13, nós falamos sobre a lepra, que é a doença que dá na pele, e nós falamos sobre o mofo, né? Mofo, o que dá em objetos, couro, panos, né? Tecidos. Ele vai falar aqui. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dei, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziar, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes, e se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas, a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade.
até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas. O material raspado será jogado num lugar impuro, fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas, e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida suas pedras, madeira e todo o reboco serão levados para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram, depois de ter colocado reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo ele desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo. Matará uma das aves sobre a vasilha de barro cheia de água limpa, pegará o pedaço de madeira de cedro, o ramo de sopo, o pano vermelho, a ave viva e molhará no sangue da ave morta e na água limpa, e em seguida aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa, exatamente dessa forma, soltará a ave viva no campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções, descolorações na pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. Deus deixou tudo muito bem escrito, detalhado, porque Deus, além de separar um povo modelo, além de falar assim, esse povo é meu e eu vou fazer deles um modelo, o Senhor estava prevenindo eles de doença. Eu não sei se vocês têm aí esse conhecimento, mas quem tem problema, por exemplo, respiratório, não pode ficar numa casa com mofo. Eu tenho sinusite, né? E se eu entrar numa casa mofada, para mim já era. A cabeça dói e aí acabou. Então tem que tomar esse cuidado, porque o Senhor, ele falava dessa forma, mas não era só porque ele era Deus e ele estava separando o povo e ele não queria que o povo ficasse dessa maneira. Mas era cuidado também, né? O mofo, ele pode gerar doenças. A pessoa que está com uma doença na pele, ela pode transmitir aquela doença a outras pessoas. Então era mais uma forma de cuidado, visto que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje tem pessoas que elas têm doença na pele, não é contagiosa. Tem pessoas que têm doença na pele, é contagiosa, mas às vezes nós somos vacinados, alguma coisa desse tipo. Não tem mais tanto essa preocupação. Mas aqui eu vejo zelo e eu vejo muito cuidado da parte de Deus. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. Aqui agora está entrando na questão dos homens, falando que os homens ele também pode ter fluxo corporal. Está se referindo ao sêmen. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguido ou não. De qualquer modo, o homem ele está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar na cama dele, terá de se lavar as roupas, banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as suas roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer.
Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá que se lavar as roupas, banhar com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém, isso é engraçado, né? Cerimonialmente puro, essa pessoa terá que te lavar as suas roupas, banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Quando qualquer manta de sela sobre a qual o homem se sentar, quando cavalgar, ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de se lavar as roupas, se banhar com água e ficar impuro até o entardecer. Versículo 11. Se o homem tocar em alguém antes de lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar suas roupas, banhar com água e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, ou qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Qualquer fluxo do homem, quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida lavará suas roupas e se banhará em água limpa. E ficará cerimonialmente puro, ou seja, ele voltará a ter comunhão ali com Deus, ele poderá se apresentar novamente a Deus. No 8º dia, ele pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave para a oferta pelo pecado, a outra para o holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Vamos lá, deixa eu ler um comentário da Simone. Os antigos ainda consideravam isso. Aprendi desde pequena que não podia se sentar na cama de alguém. É até hoje. Ontem eu fui fazer uma visita e a moça não pode sentar. Eu não gosto de sentar na cama dos outros de jeito nenhum. Não senta. E Margarete, que saudade de você. Você tá aí ainda? Gente, a gente viu, né, a questão sobre o fluxo da mulher. E agora nós estamos vendo sobre o fluxo no homem. O homem, o fluxo vai ser o sêmen, né? O homem, eles têm, às vezes, quando dormem, acontece de ejacular. E também eu vejo que é outro ponto que é hemorroida. É assim que fala? Tem algum outro nome mais bonito? Né? Que é aquele sangramento que às vezes o homem pode ter, mulher também. Eu vejo que pelo fato de sair sangue ou qualquer outro fluxo que está dentro da pessoa, podia ter risco de contaminação e por isso não podia sentar, a pessoa se tornava impura. E o fato, às vezes, a pessoa sentar na cama, mesmo ela estando de roupa, Deus falava que você vai ficar cerimonialmente impuro até o entardecer. Eu vejo mais cuidado e zelo de falar assim, olha, não funciona de qualquer maneira comigo. Vocês têm que fazer uma separação, tem que andar de maneira correta e as regras, elas precisam ser seguidas aí para vocês. Versículo 16. Quando o homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impuro até o entardecer. Depois que o homem e uma mulher tiver relações sexuais, ambos terão de se banhar com água e ficará impuro até o entardecer. Quando a mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, e quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar na cama dela, terá de se lavar as roupas, se banhar com água e ficará impuro até o entardecer. Versículo 22. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de se lavar a roupa e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer.
Se um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele e ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impuro. É a ordenança do Senhor, né? Então ele estava dando ordem que durante o período ali menstrual não era para o homem ter relação com a mulher, e se ele tivesse, ele se tornaria impuro. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ela ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro. Como em sua menstruação normal, se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar a roupa, banhar-se com água e ficar impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e entregará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra para o holocausto, e desse modo o sacerdote fará expiação por ela, diante do Senhor, por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo, que está no meio deles. Estas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha fluxo que sai do corpo. Seja o homem que está impuro por expelir sêmen ou a mulher durante a menstruação. Aplica-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo, ou homem que tiver relação sexual com a sua mulher cerimonialmente impuro. Até esse ponto. Gente, são vários pontos e Deus vai repetindo, né? E vai repetindo, e Ele repete. Tudo isso que era para ficar guardado no coração deles. Hoje, a gente não precisa mais seguir esse ritual. Tempos diferentes, mas eu vejo que a higiene, o cuidado pessoal, ele deve permanecer, né? Aqui ele está falando bem claro, né? O homem e a mulher, depois de ter sua relação sexual, eles devem se lavar. Isso eu acho que ainda permanece. Deus estava instruindo eles em detalhes, tipo assim, básico. É a mesma coisa que Deus virasse para... por exemplo, vou pegar um exemplo prático que acontece hoje em dia. As mães, você tem sua criança fez ali a idade de 1 ano e pouco, 2 anos, e ela começou já a fazer xixi e o cocô no vaso. E ela ainda não sabe se limpar. E aí você tem que explicar como é que dobra o papel, você tem que explicar como é que passa, você tem que explicar como é que faz, porque ainda ela não sabe, é novo para ela. E aí Deus está pegando um povo que vivia de qualquer maneira, que vivia de qualquer forma, e Ele explica detalhe por detalhe. O que Deus está fazendo ali para eles é a mesma coisa de fazer assim, ó, esse é o papel, você vai dobrar dessa maneira, você vai pegar, você vai passar, é assim que você vai limpar, e é assim que funciona, depois você vai jogar fora. Eu acho muito zelo da parte de Deus, embora hoje a gente lendo, a gente fala assim, para que Deus deixou isso registrado? Era necessário, porque o povo não sabia, tudo era muito novo, né? Então Deus ele faz questão de deixar tudo muito bem detalhado, muito bem explicado. Nós acabamos de ver capítulo 13 e o 14 e o 15, falando acerca da doença que dava na pele, lepra, sarna ou qualquer outra protuberância, né? Ele fala qualquer outra coisa sobre a pele. Falamos sobre o mofo, sobre a mulher estar no período menstrual ser impura e o homem também que expele sêmen, ele vai estar impuro. Ambos precisam se purificar, o ritual é o mesmo, 2 aves, uma para oferta para pecado, outra para holocausto, tem que aspergir sangue, tem que haver derramamento de sangue, tem que ter ritual, ofertas de cereais e muito mais. Foi sobre isso que nós falamos hoje. Assim nós vamos terminando o nosso período devocional, sabe, que vocês possam mesmo permanecer ainda meditando,
agradecendo o Senhor pelo cuidado, pelo zelo dele com as nossas vidas. Agradece pelo sacrifício dele na cruz, porque graças a esse sacrifício, hoje nós não precisamos mais oferecer, esse tanto de sacrifício, de holocausto, porque ele fez o sacrifício por nós. Bom dia, senhor Alex, Deus te abençoa. Graças a Deus, hoje nós não precisamos mais. Eu comecei essa live falando sobre João 15 e eu vou terminar falando sobre João 15. Lê de novo, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quero terminar essa live agradecendo pelo sangue de Jesus derramado por nós, sabe, por hoje a gente poder ter essa purificação através do sangue dele, nos conectar com Cristo, com Deus por meio dele. Não tem coisa melhor, sabe, gente? Então seja grato aonde você estiver, sabe, na sua casa. Explique isso para sua família, para os seus filhos, para os seus irmãos, pai. Que essa essência nunca morra dentro de nós, a essência de sermos gratos pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Tem alguém que está aqui na live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Eu vi que tem muitos amigos que antes acompanhava, pelo horário, mas o fato de ser 8 horas não dá para acompanhar mais. Mas eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Vocês podem achar que não, mas eu sinto falta. Eu não falo todos os dias, mas eu sinto falta. Então, quando eu vejo, às vezes, o nome da pessoa chegando aqui, eu fico feliz. Que bom. Fulano apareceu. Fico muito feliz. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor? Ainda não fez essa oração? Ou se tem alguém desviado do caminho do Pai e quer voltar nessa manhã? Se você se desviou do caminho e hoje quer voltar, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você quer aceitar Jesus hoje pela primeira vez, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar por vocês. Gente, só tem salvação em Cristo. Aí você pode perguntar por que tem que escrever, por que tem que falar, por que tem que levantar a mão às vezes na igreja, tem que ir lá na frente. Porque a palavra fala que aquele que em seu coração crê e com sua boca confessar, esse será salvo. Romanos vai dizer isso. Então é bíblico, Tá pedindo. Você precisa confessar, precisa falar com a sua boca, fazer essa declaração para o diabo ver que você não é mais dele. Você é de Cristo. É por isso que a gente faz, sabe, essa declaração. Você é a primeira vez, Alex? Você não é a primeira vez, não. Eu sou uma delas. Deus abençoe. Saudades. Saudades também, Jessi. Deus te abençoa. É sobre isso. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Antes, repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Faça essa oração, sabe, com todo o seu coração. Deus, deixa essa palavra germinar no nosso coração. Papai, eu quero orar por cada vida que aqui está. Cada vida que acompanhou esse momento devocional. Cada vida que se rendeu aqui diante do Senhor. Eu te agradeço por cada uma delas, Pai. Deus, que o dia de hoje seja um dia repleto de alegria, seja um dia abençoado, que aqueles que têm a família perto possam passar esse dia em família e que o verdadeiro motivo da Páscoa ele seja lembrado no nosso meio. Sabe, Pai, a Páscoa é Jesus, a Páscoa é libertação, é dizer nunca mais para a escravidão do pecado, Pai. Muito obrigado por esse sacrifício feito. Nós te louvamos, nós te bendizemos por isso, Jesus. Quero te dizer uma coisa, Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos ensina a te honrar todos os dias, sabe? Honrar com as nossas escolhas, honrar com as nossas ações, em nome de Jesus.
Pai, eu peço mesmo que o Senhor continue abrindo a nossa mente, trazendo sabedoria, dando discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado e discernimento do lugar que o Senhor espera que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Nos cobre, nos livra de todo mal, de todo ataque satânico, de qualquer coisa que o diabo ele possa tentar contra as nossas vidas, qualquer retaliação no mundo espiritual. Nós entregamos isso diante do Senhor, Pai, e nós te pedimos, cumpra em nós o teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, ele abençoe a vida de vocês. Aproveitem o feriado. Hoje é sextou com P de Pix. Que o Senhor ele possa enviar Pix para nossa conta. Você que é novo por aqui, eu não prego a teologia da prosperidade, viu? Mas é porque a gente faz essa brincadeira no final. Toda sexta-feira a gente faz essa brincadeira. Ei, Sabrina, bom dia. Sextou com P de Pix. Se o Senhor achar que convém, que ele mande para nossa conta para passarmos o final de semana, para comprarmos ovo de Páscoa. É isso. Eu vou estar aqui todos os dias com você. Eu vou te esperar, viu? Eu vou te esperar. Que Deus abençoe. Que seja um dia lindo, tá? Beijo. Um queijo. Até segunda, se Deus quiser. Viu?